Alô, amigos, estamos começando mais um programa .net aqui no Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão, na Carlos von Coseres, número 304. Como eu sempre digo, o melhor happy hour da cidade. Eu venho com toda segurança e tranquilidade, porque eu venho com o meu personal driver. Em vez de designator driver, gostou dessa, o Bob Aguiar? Roberto Aguiar, da Vídeo Agape? É o meu personal driver. É porque eu gosto de tomar um chopinho, uma cervejinha, cervejas especiais aqui do box. Faço de vez em quando que nem o meu amigo Osório, que toma um espumante. Ele gosta muito do espumante. Mas direção e bebida alcoólica não combinam. Então eu venho com o Roberto Aguiar ou venho com o melhor motorista de táxi que existe em Porto Alegre, que é sempre o mais seguro, o motorista de táxi. Você liga para ele, ele pega você na sua casa, no seu escritório, traz até o box, depois leva com toda a segurança para casa. Não faça essa mistura, que é bebida e direção. Não combinam. Então venha numa boa, venha, não deixa de castigo a mulher, o marido não fica de castigo, os dois podem curtir um bom espumante, um bom vinhozinho, então venham com o seu personal driver. No meu caso, eu não empresto, não alugo, não nada, que é o Bob Aguiar, que não é o Esponja. Minha convidada de hoje é uma personal stylist. Gostou dessa, Bob? Personal stylist, a Ana Schmitz. Schmitz, de Bom Princípio. De Bom Princípio. Ana, personal stylist, bem-vinda ao programa .net aqui. E primeiro vamos nos situar. O que é uma administradora de empresas, é isso? Virou apaixonada por moda e personal stylist. Boa noite, Orlandini. É um prazer estar aqui nesse ambiente tão aconchegante, né? Gostei muito desse ambiente. Então, assim, realmente, a minha formação toda é em administração. Me formei em comércio exterior. Tenho 2 cursos de MBA na área de administração também, negócios internacionais e gestão de redes de cooperação. Só que minha paixão sempre foi a moda. E eu tinha um pouco de receio de que as pessoas me vissem como superficial por trabalhar com moda. E, na verdade, eu fui me aprofundando e fui vendo cada vez mais a importância de você trabalhar a sua imagem. Em relação, assim, à forma como você se comunica para as pessoas, a sua autoimagem e autoestima. Então, faz alguns anos que eu assumi fiz alguns cursos, e eu sempre fui autodidata também. Então, eu sempre gostei de aprender, eu sempre quis melhorar a minha imagem, tive também as minhas dificuldades, e sempre pesquisei muito, sempre por querer entender de que forma eu poderia me expressar melhor. E essa minha experiência, essa minha bagagem pessoal, aliada sempre a minha busca de informação, me ajudou a ser uma profissional que consegue compreender bem o universo de cada pessoa com quem eu lido e ajudá-la a se expressar da melhor forma. Não necessariamente usando o que literalmente a moda reza, mas muito pelo contrário, entendendo o estilo dela, quem é essa pessoa e por que ela está se escondendo às vezes, ou por que ela está fazendo uma comunicação errônea de quem ela é, entendendo quais são os objetivos dela. E aí entra a questão da administração, uma visão mais estratégica, porque dependendo de quem você é, onde você quer chegar, qual o seu momento atual de vida, você vai direcionar um tipo de imagem ou outra, né? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela atuava como uma executiva de uma grande empresa e o estilo dela era muito romântico, ela era uma pessoa muito doce, muito meiga, muito querida, e ela gostava muito de babados, de lacinhos, de florzinhas nas roupas, nos óculos, na bolsa, tudo mais. Só que ela lidava com homens, ela precisava de uma imagem que mostrasse mais poder de comando. Então, o que nós fizemos? Mantivemos o estilo romântico dela para os momentos românticos. Para ela sair com o marido dela, com a filha, para ir passear, usar no final de semana. Mas no ambiente de trabalho, uma roupa e acessórios, inclusive, que demonstrassem mais poder de comando. Ombros mais estruturados, peças mais sóbrias e mantendo um padrão de vestuário, porque até então ela oscilava muito. E isso acontece quando a gente não encontra o nosso estilo, a gente oscila. A gente tem a tendência de usar o que está na moda, porque todo mundo usa, então deve estar correto. E muitas vezes o que está na moda não favorece o meu tipo físico.
Não tem a ver com o nosso estilo de vida. Por exemplo, estávamos comentando antes nos bastidores, assim, mulheres que expõem muito o corpo, porque hoje em dia está na moda, a questão da moda sensual. Só que qual o tipo de imagem que uma mulher dessas, que veste dessa forma, ela expressa? Às vezes uma imagem que não tem nada a ver com a personalidade dela. E quando, na verdade, a mulher ela tem que ter um pouco mais de mistério, um pouco mais de reservas na sua forma de vestir. Então, independente da moda, quando a gente tem um posicionamento, a gente sabe quem a gente é, o que a gente quer expressar, tudo fica mais fácil. A gente fica um pouco mais livre de ter que seguir literalmente as tendências também. Ana, eu acho que isso aí vale não só para a mulher, mas vale para o homem também, né? Uma questão que eu vejo como crucial na vida das pessoas, eu sou de outra geração, de outra época, em que para o homem sempre foi mais adequado usar terno e gravata. E eu aprendi isso na prática, agora eu não estou de gravata, estou no ambiente, eu tento fazer o programa um pouco mais descontraído, por isso eu optei de não usar a gravata no programa, muito raramente eu uso. Mas assim, os jovens de hoje, eles não estão muito preocupados com a roupa, com o vestir, mas isso é o velho ditado, né? Primeira impressão é que fica, né? Então a pessoa vai, se apresenta para uma entrevista de emprego, né? Chega lá, a mulher muito sensual, achando que vai agradar um monte, né? Com os seios à mostra, com as pernas de fora, o jovem com o peito aberto, com o músculo mostrando, coisa e tal, mas não é isso que estão contratando, e muitas vezes isso pode valer negativamente para a função que ele está sendo selecionado. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos sim, inclusive é um assunto muito interessante, porque recentemente eu li uma matéria falando de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e outra na Inglaterra, falando justamente que uma pessoa que se mostra, seja homem ou mulher, muito sensual, não só no momento da entrevista, mas também ao longo do trabalho, ela corre o risco de não ser selecionada. No caso de mulheres, porque a maioria das mulheres que trabalham na área de recursos humanos de uma empresa são mulheres. Então, já cria uma certa competição e tudo mais. E é mal vista também pelos homens, porque acaba mostrando o quê? Eu não me garanto nas minhas competências, então eu vou apelar para a minha sensualidade. Isso não é profissional. E então, nessa pesquisa mostra que muitas pessoas não são contratadas, ou não são promovidas, ou até são demitidas em função da forma de vestir. Porque ambiente profissional é lugar de fazer negócios, você tem que se concentrar no trabalho, não é balada, não é um ambiente... por mais que uma empresa seja informal, existe um decoro que deve ser respeitado. A gente não pode só se vestir em relação, levando em conta assim, o gosto pessoal. A gente tem que se vestir também levando em conta o respeito com o próximo. O tipo de ambiente, o que esse tipo de ambiente preconiza. Se é uma empresa um pouco mais formal, como uma empresa na área de advocacia ou na área financeira, você tem que passar uma seriedade, você tem que passar credibilidade. Cores como azul marinho, cinza, o preto, cores neutras. Se for uma empresa de publicidade, você pode usar um pouco mais, até bem visto, se vestir de uma forma um pouco mais criativa, porque demonstra que você tem ideias, que você vai saber interpretar o que o cliente busca, e você vai saber ter ideias criativas para colocar uma ideia interessante para vender essa empresa no mercado. E, por exemplo, se você for trabalhar numa empresa de moda, você tem que passar uma ideia de que você é uma pessoa atualizada, que você está bem informado nessa área também. E como você falou também, Landini, a primeira impressão é a que fica. Então, muitas vezes, num primeiro momento, uma pessoa que tem um potencial, que tem todas as condições, ela acaba não tendo uma oportunidade porque ela não está comunicando isso tudo. Ela está, muitas vezes, passando uma imagem completamente diferente. É o caso de eu soube de uma empresa de RH que comentou comigo que estavam procurando assim uma profissional extremamente específica, que tinha que ter um tipo de formação específica, uma experiência específica, e estava bem difícil de conseguir a pessoa certa. Encontraram a pessoa com o perfil ideal. E relataram para mim o seguinte: Ana era uma mulher, só que ela se vestia de um jeito
muito hippie, muito... Isso na entrevista de emprego. A gente não tinha como apresentá-la para o cliente. Nós tivemos que negar a vaga para ela, apesar de ela ter todas as condições. Porque dava para perceber que era um estilo já impregnado, e se ela vinha dessa forma à entrevista, que é o momento que você está... É o momento especial, que você está vendendo a sua imagem, é o momento mais... que você tem que caprichar mais. Se nesse momento ela estava se vestindo de uma forma assim, muito fora do que o mercado pede, imagina no dia a dia de trabalho. Ana, isso é uma coisa que acontece hoje, como nós estamos numa economia cada vez mais globalizada, mundo internacionalizado. Vê assim, eu tive a oportunidade, na minha profissão, conseguir viajar e conhecer várias culturas, tá? Da cultura mais próxima da gente, da cultura europeia, germânica, italiana, tá, espanhola e portuguesa, que está mais próximo aqui do Brasil, até culturas mais exóticas, como para nós, né, como a vietnamita, a coreana, a japonesa, a chinesa, né? Conhecer, por exemplo, um outro mundo que é Hong Kong, por exemplo, que é um porto do mundo que tem gente de vários lugares do planeta que vão lá. E a gente tem que entender que tem que ter uma linha divisória entre o que é a nossa cultura brasileira, e uma cultura internacionalizada que respeita, né, tem um respeito maior a todas as culturas. Eu gostaria de falar um pouquinho contigo sobre isso no próximo bloco, que é até a organização das empresas. As empresas multinacionais são extremamente organizadas, tem até manuais de procedimento, de comportamento, e até como se brinca com os meus amigos da IBM, lá vem um cara da IBM, a gente sabe como está vestido um executivo da IBM ou uma executiva da IBM. E falando da nossa saudosa Varig, a gente olhava num aeroporto qualquer, sabia, lá vem uma aeromoça da Varig, lá vem uma comissária de bordo da Varig, que a gente sabia como ela se vestia, como é que ela se comportava. Vamos, então, a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto Net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. E tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Nós estamos falando com a Ana. Ana, eu deixei aqui, falei da IBM, né? A IBM tem aquele estilo de vestir. A Varig, a mesma coisa. Outras grandes empresas multinacionais, a mesma coisa. Vamos pegar a primeira grande invasão que a gente recebeu aqui de choque cultural, foram as empresas japonesas. O japonês se ocidentalizou, né? Ele tirou aquelas roupas tradicionais que tu vai no Japão, ou tu vê que eles usam em filmes, kimonos, etc. e tal, e o que eles usam? Terno e gravata. A executiva japonesa, uma saia tradicional, né? Com decote tradicional. E a gente vê os chineses agora, o outro grande choque, os coreanos também, que começaram a fazer muitos negócios com o brasileiro, a mesma coisa. Se ocidentalizaram? Não. Chegaram num meio termo que é aceito por todas as culturas, que é o velho terno e gravata para o homem e para a mulher uma roupa, um tailleur, uma roupa tradicional. O que tu pode falar sobre isso? O terno e gravata para os homens e o tailleur para as mulheres realmente um código internacional. Se você estiver hoje aqui no centro de Porto Alegre, se você estiver em Hong Kong, estiver em Nova York, você vai ser visto como um executivo. E é uma forma inteligente de você se expressar como executivo. Você vai ser bem aceito, porque é um código universal. E é o tipo da roupa que ela traz poder também em si. Porque ombros largos são poder. Se você pegar, assim, desde um jogador de futebol americano, que tem aquela roupa com ombros largos, os gladiadores, os ombros sempre se promove um posicionamento de quem está no comando.
A figura masculina, o corpo masculino, ele tem que ter os ombros largos. Mesmo que se a pessoa seja um pouco mais miúda, a roupa com ombreira confere... O alfaiate dá um jeito, né? Dá um jeito. E a mulher, a partir do momento que ela entrou no mercado de trabalho, e ela começou a usar roupas mais masculinas a partir dos anos 40, em função das guerras, que ela teve que assumir postos de trabalho dos homens, enquanto eles lutavam. Então, ela também passou a competir espaços que antes eram masculinos. Então, a mulher começou a usar mais ombreiras, inclusive, a partir dos anos 80, que foi aquele exagero de ombreiras, inclusive. Por quê? Porque até então, a mulher, um dos poucos cargos muito diferenciados que a mulher tinha como profissão era ser moça. Fora isso. Ou secretária executiva. Né? Secretária executiva, mas a maioria que trabalhava fora era datilógrafa. Né? Então, tem gente que não sabe o que é datilografia. Por favor, tá, Ana? Então não fala que nós estamos falando com os jovens aqui que nos assistem na Pô TV, eles não sabem nem o que é máquina de escrever. Né? Mas sabe que interessante que esses dias eu vi um iPad que tinha um teclado que era no formato de máquina de escrever. Então você teclava como se estivesse escrevendo uma máquina de escrever. E fazia o barulhinho? E fazia o barulhinho, mas estava vendo na tela do iPad. Né? Assim como tem aquele telefone que você liga no iPhone, que é o... Então, o que é retrô está muito em voga. Inclusive, o jeito elegante de uma pessoa se vestir está bastante em voga novamente. Porque depois dos anos... a partir dos anos 70, a moda ficou bastante informal. Mesmo assim, o executivo, a executiva, manteve um padrão elegante. Mas a moda, de uma forma geral, ela ficou muito informal, assim como as boas maneiras. As pessoas perderam... com a rebeldia dos anos 70, as pessoas foram perdendo a educação, aquele jeito mais gentil de ser, e que agora voltou. Se nós pegarmos assim, as pessoas mais modernas, elas estão se vestindo com terno e gravata, o que há alguns anos atrás era visto com um pouco de preconceito entre os jovens. Coisa de coroa. Coisa de coroa, coisa de senhor, e os ternos agora estão muito bem cortados. A modelagem mais justa, mais próxima ao corpo, bem retrô até, com influência dos anos 40, 50. E as pessoas mais modernas estão se vestindo bem de novo. E eu entendo, faço a leitura como uma onda longa de moda, que vai permanecer por muitos anos, assim como essa moda casual, ela veio nos anos 70 e até hoje todo mundo usa calça jeans em função disso. Calça jeans e camiseta em função dessa informalidade. E por que essa moda está voltando? Porque a gente sente uma certa saudade de uma elegância, de estar num ambiente que seja agradável ver as pessoas, porque elas estão bem vestidas, estão dentro de um padrão estético agradável, estão falando um vocabulário um pouco melhor. Isso os jovens, né? A gente está aos pouquinhos, é um processo lento, que vai demorar um pouco a se firmar. Até porque as pessoas querem estar mais internacionais, elas querem ser cidadãs do mundo. E isso era uma coisa que eu já tinha ideia quando era criança, e morava em Bom Princípio, que era um lugar muito pequeno na época. Eu pensava assim, poxa vida, mas eu quero ser uma cidadã do mundo, eu quero poder me sentir bem em qualquer lugar que eu for. E para isso nada como usar certos códigos de vestimenta que são bem aceitos em todo lugar do mundo. É uma questão de inteligência, de usar a sua imagem de uma forma positiva que vai ser bem aceita. As pessoas vão lhe ver e vão perceber como iguais. Bom, nós estamos falando da coisa de emprego, de comportamento no ambiente de trabalho, até mesmo no ambiente social mais formal, né? Que é o terno e gravata, que é o blazer, né? Eu aprendi com um amigo meu, viajante, desses empresários que viaja todo mundo. Eu disse, pai, mas sempre que eu te vejo, você está de terno e gravata no aeroporto, para embarcar e na chegada. Eu disse, não, eu vou de jeans. Eu levo dentro da minha malinha de mão, que tem um kit de roupa de emergência, eu sempre levo uma camisa social, gravata e um casaco. Eu desço e entro na fila. Eles olham para mim de terno e gravata, já todos olham diferente. Né? É uma coisa incrível, a simbologia do terno e gravata. Já aí tu chega numa outra situação, tá? Tu não conhece o país, tu chega meio despojado, assim, pessoal, mas quem é esse cara aí? Como é que está chegando aí? Né? Pode dar problema. Bom,
Vamos só virar, então, essa página da parte formal da coisa, mas existem as pessoas que têm que ter um personal stylist, né? Tem que ter um estilo de vestir em função da sua atividade profissional. Vamos dar um exemplo do Shima Roots, então, que tu dá uma assessoria para eles. Fala um pouquinho disso. A Shima Roots é uma banda que ela tem 12 anos de estrada. Ela é conhecida em todo o país, é uma das bandas mais tocadas nas rádios de São Paulo. Segundo existe tipo um Ibope, que se chama ECAD, se não me engano, que mede a audiência das rádios. Então ela tem um posicionamento de liderança e muita qualidade musical, muita qualidade na composição das músicas, nas vozes, na parte instrumental também. E eles não tinham dado tanta atenção para a questão visual, né? Como qualquer profissional, tu foca no que realmente é o teu negócio, em ser o melhor na tua área. Então, nós começamos a elaborar, porque assim, o reggae, ele traz uma mensagem de paz, de amor, de simplicidade, e eles são muito, muito ligados aos fãs que o seguem há muito tempo e que entendem essa mensagem de simplicidade. Então, existia até um receio de distanciamento do público se fosse refinar um pouco essa imagem. E, na verdade, você pode sempre, foi o que eu conversei bastante com eles, você pode buscar um novo posicionamento, você pode se vestir de uma forma um pouco mais elaborada, mas dentro do estilo que você segue. E é interessante observar que numa banda como Shima Roots, e tem outras que eu atendo também, cada pessoa tem uma personalidade diferente. Então, tem um dos componentes da banda que gosta, que é mais filósofo, por exemplo. Então, ele tem uma área de interesses, ele tem seus mundos de referências. Tem uma outra pessoa que é extremamente metódica, organizada, que não transmitia isso na sua imagem. E o bacana é justamente conhecer cada universo, conseguir expressar a personalidade de cada pessoa e num posicionamento de liderança, de eu sou uma banda de sucesso, eu estou há anos na estrada, eu tenho reconhecimento do meu público e, ao mesmo tempo, ter uma harmonia entre os vários componentes. É o que eu denomino de afinação visual, até estou escrevendo um livro a respeito. Porque é justamente assim, se você pegar numa banda, cada componente da banda toca um instrumento totalmente diferente um do outro, cada um vai tocar no seu estilo, mas quando tocam juntos tem que ter uma afinação, tem que ter harmonia. E na parte visual a mesma coisa. Então, essa harmonia é um processo também, porque os próprios componentes da banda eles vão se descobrindo ao longo desse processo. Tem coisas que eles nunca experimentaram vestir. Então, está sendo um horizonte novo que se abre na frente deles. Inclusive, a imagem da Shima Roots, ela vai começar a aparecer mais a partir de agora, essa nova imagem, porque nós vamos, inclusive, amanhã, fazer uma sessão de fotos, gravar um novo videoclipe com essa nova imagem, que vem também ao encontro de outras conquistas, como, por exemplo, a primeira turnê internacional deles na Argentina. Então, agora começando a buscar o mercado externo também. E o lançamento de uma erva mate Shima Roots, que inclusive vem com uma roupagem muito elegante, muito interessante, muito fina. Então, o que a gente está buscando é justamente um novo momento da banda, é um momento de consolidação de várias conquistas, e vamos mostrar isso. É uma forma de honrar o público, é uma forma de dizer assim, olha só, nós estamos bem e nós queremos homenagear vocês também por meio da nossa imagem, não só com a nossa música. Até porque hoje em dia o mercado musical ele depende também muito dos videoclipes, das fotos que são postadas no Facebook. E uma pessoa pública, o que se espera dela é que ela esteja sempre bem. Se você está caminhando numa rua e vê um artista do qual você é fã, você vai querer tirar uma foto com ele, vai querer dizer, nossa, olha só que bacana, ele foi super gentil comigo, e olha como ele está bonito, vai postar foto no Facebook, no Twitter, e todo mundo vai ver. Então, a sua imagem, em qualquer momento, hoje em dia, com as tecnologias que nós usamos, a todo momento você está sendo visto, pode ser visto por todo mundo. Então, está sendo um trabalho muito interessante, porque a gente está conseguindo expressar toda essa riqueza que eles têm por meio da imagem também, não só pela música, que é magnífica também. Ana, a verdade é o seguinte, toda pessoa pública, né, se torna pública, ela tem que ter muito cuidado com a sua imagem e com o seu comportamento.
né? A gente conhece a história de vários artistas, de várias pessoas que eram amadas até o momento que tiveram um comportamento público não tão correto, né? Trataram uma unfa, conseguiram acabar com suas carreiras, né? Então, essa é a realidade. Então, a pessoa tem que, ao mesmo lado que o fã deve respeitar a privacidade, ou alguma privacidade do seu artista preferido, né? Porque o sonho da gente, outro dia, eu estava almoçando com meu irmão num restaurante, e o meu irmão olhou, é o Jairzinho. Daí eu disse, é o Jairzinho. Tá? Tem gente que está nos assistindo e não sabe quem é o Jairzinho. O Jairzinho é aquele que fez o Brasil ser campeão na Copa de 70. E ele estava sentado no restaurante, nós respeitamos ali, seguramos nosso lado tiete, né? Disse, pô, tá ali o Jairzinho. Daqui a pouco ele estava indo embora, algumas pessoas levantaram, pediram para tirar uma foto com ele, e nós batemos palmas para ele. Tá? Que foi a maneira de agradecer o que ele fez em 1970. Mas é um assédio, tá? Que eu acho que ele até gostou, porque não é agressivo, mas a gente tem que entender, e ele tem que entender que a gente admira. E ó, Jairzinho, um grande abraço, o cara que nos deu a Copa de 70 ao lado do Pelé, do Tostão, tá? De tantos outros aí, que em 1970 muita gente não era nascido aí, não acompanhou. Esta que para mim foi a melhor Copa do Mundo, o melhor time que o Brasil já teve. Ana, muito obrigado pela tua participação. Quem quiser falar, quem precisar de uma personal stylist, quem precisar de dicas, fala contigo como? Pelo telefone 8111-0005, um telefone bem simples de lembrar. Ou pode entrar em contato pelo meu e-mail, que é anaschmitz@anaschmitz.com.br, e tem o meu site, anaschmitz.com.br. Isso tudo o Bob Aguiar botou aí na tela. E muito obrigado mais uma vez, Ana. Obrigada, foi um prazer. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo tão gostoso. Muito obrigada pela oportunidade. Legal, muito obrigado. Esse é o Ponto.net.